Olá, minhas linhas e meus carretéis. Estamos aqui de novo no nosso canal Fechecler com o programa Nós. Olha que coisa interessante. O entrevistado será entrevistado pela entrevistada. E hoje quem está aqui comigo é a minha amiga querida Carla Soares, uma atriz fantástica, maravilhosa. Um beijo, Carla. Estou aqui à sua disposição. Então, eu separei umas perguntinhas aqui para você. Meu Deus. Eu vou ler aqui com a ajuda dos universitários. Eu queria saber se a sua memória está boa. Vamos lá. Se você lembra qual foi o tema do seu primeiro desfile show, o ano e o local. Você lembra? Gente, Carla, você foi longe. Olha, foram tantos os desfiles, shows, mas, por exemplo, existe na nossa história de trabalho, minha e sua, um desfile show que marcou para mim, que foi na Banerje, e ele tinha, assim, várias cenas. Tinham cenas de colegial, tinham cenas de balões, que nós entramos de vampiros. Sim. Você tá entendendo? Nós tínhamos uns balões verdes, que a gente entrou com a música da Xuxa, que era Lua de Cristal. Você entrou vestida de Cleópatra e eu de Júlio César, com a música Fater Figori, do meu querido, amado, saudoso George Michael. Você está entendendo? Eu me lembro, inclusive, que eu soltei uma pomba branca. Aquele desfile, ele foi o pontapé inicial dentro de uma estrutura tão grandiosa na minha vida, que a Abanerge, quando caiu na minha vida, foi muito engraçado, porque eu fui para lá, eu não sabia nem que eu ia dar aula. Me chamaram para fazer... Gente, o seu Hamilton me chamou, que era o diretor financeiro, para que eu fosse lá fazer um desfile, porque eu tinha um curso na minha casa. E a filha dele era minha aluna, e foi. Como você quer passarela, Helder? Você teria como fazer um H? Olha só. Um H, viu? Aí montaram um H para mim, foi assim, impressionante de dia. Carla, não tinha ninguém. O desfile foi feito para a diretoria da Banerje. Era uma avaliação, na verdade. Você não sabia. Eu não sabia de nada. E fui. E eu me senti a última bolacha do pacote. E o que acontece? Eu criava as roupas naquela época, né? Eu sempre gostei muito de criar roupa. E a última roupa chamou muita atenção da esposa do seu Germínio, que eu chamava de tia Leda. Ela tinha um carinho comigo absurdo, tal qual a sua mãe. E eu entrei com um casaco 7/8. Isso era no mês de final de outubro. E o meu casaco por debaixo era uma calça jeans que foi feita com 4 calça jeans de cores diferentes. E eram ligadas por corrente. Olha só. E aí, aquele casacão, você não via a roupa de baixo, porque fazia igual a cobra. Quando eu cheguei no meio do H, eu tirei o casaco, joguei nas costas e virei. Quando eu virei, que eles viram a calça que eu estava vestida. Ela ficou enlouquecida com a minha calça, e veio no final, me cumprimentou, parabenizou e bababá. E ele virou e falou para mim assim: eu preciso que você venha aqui essa semana. Eu, sim, senhor. Aí eu, tá, né? Vir semana. Mas na hora não caiu a ficha. O que eu tenho que fazer aqui nessa semana? Pra quê, né? Aí o seu Hamilton falou: Helder, eu te passo aí, pego você, te dou uma carona. Que ele era vizinho da minha falecida avó. Aí fui. Menina. Quando chegou na Banerje, vamos para uma sala que depois virou nosso camarim, que era aquela sala lá de cima. Era a sala deles. Aí eu sentei muito quietinho, né? Ou seja, não sabe o que era. E ele pegou e falou para mim assim: então, nós vamos começar o curso, tá bom para janeiro? E eu tô olhando para a cara do seu Hamilton, para a cara do seu Germínio, e a filha dele sentada do meu lado, que eu não sabia o nome dela. E eu tenho um problema com o nome, você já sabe. Imagina. E eu achava que eu escutava G, que a esposa dele chamava ele de G. E alguém falou, eu não sabia que o nome dele era Germínio. Eu pensei que o nome da menina era Jasmine. Olha só. E ela se chamava Roberta. Olha a pessoa louca. Eu comecei a conversar com a menina por Jasmine. E ela não disse nem que sim, nem que não. E começou
Sorri para mim. Muito tímida, né? Que a Roberta sempre foi muito Ela é muito tímida. tímida, né? Ou seja, ela não contrariou, deve ter pensado, essa pessoa é louca. Louca! Eu vou botar essa pessoa para dar uma que maluca dessa maneira. Ai, meu Jesus. E aí, ou seja, em janeiro, eu tô quietinho. Aí o seu Hamilton virou para mim e falou assim, Helder, o que você acha de começar o curso de manequim aqui em janeiro? Eu, oi? Curso? Ah, o senhor quer que eu traga as minhas alunas de casa para cá? Não, Helder, para que a gente vai abrir um curso aqui. Nós gostamos muito do seu trabalho e você vai abrir um curso de manequim aqui na Banerje. E domingo é bom para você, porque domingo é um bom dia que todo mundo tá aqui, tá cheio de criança, não sei o quê. É, Tá. Aí ele, em que horas tem que ser, Helder? Olha, a gente estava pensando, ele dizia, mas ele dava já a da resposta. resposta. A gente estava pensando em fazer um bocado de manhã e aí dava almoço, um bocado da tarde, porque aí prende os associados e coisa e tal. Eu, do jeito que o senhor quiser. Ah, então tá bom. Então nós vamos fechar aqui, você vai trabalhar 3 meses de experiência com salário X. Aí eu, tá. Aí tudo bem. Quando chegou em janeiro, eu voltei e começou o curso. A minha primeira aula, eu tinha 10 alunas. Nunca, em curso nenhum, você tem 10 alunos na É. primeira aula, né? E aí, na minha segunda aula, eu tinha 25. Na minha terceira aula, eu já tinha 60. E aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. No primeiro desfile, eu tinha 120 meninas, não tinha menino. Era E muito bom ali, gente. por isso eu tenho essa recordação. Parece que eu apaguei o que eu fiz antes. Você está entendendo? E a Sim, minha história começou exatamente ali, de fato, né? fato com vocês. Porque eu tinha que decorar, eu tinha que preparar as ordens das músicas, eu ensinava a maquiar, eu ensinava uma porção de coisa. Tudo, E tudo. você está entendendo? Então, aquilo começou a fazer de eu colocar para fora algo que estava adormecido comigo, como você mesmo disse. Está ali com você e você joga para fora. Foi exatamente o que aconteceu na Abanerge comigo. Então, não tem como não ser o Abanerge reter o primeiro espetáculo. E o Uhum. primeiro, a cada um que nós fazíamos, era superior ao anterior. Sim. Não, tem que ser melhor do que aquele, hein? Mas vamos. O que você, né, de tudo que você fez, o que você sente maior orgulho? Gente, Carla, olha, vocês da Banerj foram as The Best Models. É a The Best, tinha até blusa The Best Model. Eu tenho fotos de vocês comigo, uma foto gigante, eu do lado, e vocês nessa arquibancada da quadra lá de cima, eu tenho essa Ah, foto sim. com todos vocês, assim, de recordação, linda, 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 linda. Então, ou seja, é muito difícil eu pegar e dizer, porque vocês são vários grupos. Antes da The Best Models, eu tive Escândalos, eu tive Visual Miscigenação, eu tive outros grupos, eu tive Asa Negra, mas é o que eu estou dizendo, parece que a minha vida ela teve uma nova escrita da The Best Models para cá. Então, tive The Best Models, depois da The Best Models, eu tive é, Ponto de Partida, que o André surgiu do Ponto de Partida. Lembra da minha irmã Loura, que ela fez a Madonna? Ah, sim, sim. Ela fez o ponto de partida e me deu de presente. Ela montou para mim sem eu saber. E aí, André, que está dirigindo a gente agora, ele veio com 8 anos do ponto de partida, que depois Olha. virou Angeluz. Você está entendendo? Então, e a Angeluz, porque vocês, a Banerje, os 8 anos era algo único. Vocês juntaram 8 anos. Vocês vinham sempre. Sim, Vocês me abandonaram. sim. E a Angeluz, ela não fez igual a vocês. Ela tem fases. Ela tem Hum, fases Mirataia, fases Vila Valqueire, fases Centro de Danças, fases Lona Cultural, e aí eram equipes diferentes. sim. Então, nossa, a pergunta é para eu dizer um espetáculo, é isso? Não, o que você sente maior orgulho? Pode ser da sua vida também. Não precisa ser só profissional, pode ser da sua vida. Carla, olha só, vocês lá da Banerje me colocaram muito em evidência, eu e o salto alto. É. Aqui, eu chorei muito numa entrevista, 2 entrevistas antes da sua, falando dele, que uma pergunta foi exclusivamente para ele. Então, eu não era tímido, mas eu também tinha um receio muito grande do que
a respeito da minha orientação sexual. E eu parecia, algumas pessoas me retratavam como se eu fosse um anjo. E eu subentendia que o anjo é sexuado, ele não tem sexo. Então as pessoas olhavam para mim e me viam daquela forma. E vocês eram todas muito novas e vocês me amavam com tanta naturalidade que vocês estavam cagando e andando se eu estava botando salto alto, se eu estava de peruca, se eu não estava. E olha que na Banerj eu botei muita peruca, botei muito sapato E alto. era outra, a gente tem que lembrar que isso é outra época, porque hoje já é uma coisa assim que já passa, né, muitas vezes desapercebido, não tem aquele, mas para a época, Isso, né? gente, eu já comecei a andar de salto alto desde os 15 anos. Quando eu fui dar aula para vocês, eu tinha 22 ou 23. E eu já trazia esse salto alto comigo. Então, quando eu tive o primeiro encontro, que a turma começou a encher, é porque o burburinho era o profissional de salto alto. Então, isso começou a Vamos lá ver, vamos lá conferir. e aí, ou seja, as pessoas iam e as mães entravam. Então, ou seja, sabe aquele frio na barriga que você falou? Ah, O frio na barriga, ele surgia assim, que eu olhava para o sapato alto e falava assim, e aí, meu amigo, como é que vai ser? mas engraçado, Helder, você está falando isso, desculpa aí te interromper, mas você está falando isso, mas o que você passava para a gente era uma segurança muito grande no que você estava fazendo. Isso, o que acontece é essa mágica que você está dizendo agora. Eu, quando colocava ele no meu pé, eu sentia uma segurança absurda, um poder absurdo. Você está entendendo? Eu era assim, eu nasci para aquilo. Eu estou fazendo o melhor. E aí Uhum. aquilo fluía com uma naturalidade tão grande. E eu vi o rosto de vocês estavam todas ali, os olhos brilhavam, sorridente. E eu falava assim: eu estou no caminho certo. E ia. Então vocês me deram o suporte em relação a fora da sala. Hoje, eu boto salto alto, eu vou à escola de samba, eu vou a um evento, eu vou a um casamento, de repente montado no salto alto. Mas esse aconchego dele foram vocês lá no início que deram esse carinho e reconheceram essa ambiguidade, esse amor que eu tinha para aquele sapato alto até hoje. Eu tenho sapato altos da época de vocês guardados. Não consegui jogar fora. Impressionante. É um apego, tem um apego. Isso, guardo recordações de vocês assim incríveis. Consegui responder? Conseguiu, você sente orgulho dessa construção que você teve de você mesmo, que esse momento te trouxe, de ter esse encontro, do que você se tornou a partir desse encontro que nós tivemos lá na Banerj. Perfeito. Eu acho que, na verdade, a pergunta é um gatilho, né? É um gatilho para trazer mais histórias para, né, à Gostei, tona. gostei, gostei. Deixa eu ver aqui. Ah, o que você fez? Pode ser profissional ou pessoal, que você faria diferente. Hoje faria diferente. Eu disse para você que a gente fecha ciclos. Então, hoje, aos 53 anos de idade, se eu tivesse alguém que me orientasse, como eu orientei tantos meus alunos a vida inteira, que eu sempre falava assim: tenha o plano B. Porque a vida de artista, ela é muito difícil no nosso país. Tem o plano B. Eu teria feito faculdade de pedagogia há muitos anos atrás. Uhum. Não agora. Entendeu? Por quê? Porque eu vivia muito aquele a doar aos meus alunos. Sim, Queria que eles precisavam daquele meu suporte, daquele meu apoio, de dar orientação, e você, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E você está entendendo? Tinha horas até que eu era até rígido demais, porque a pessoa não estava vendo que ela ia se esborrachar, e aí eu era rígido. Então eu me sentia muito mãe umas horas, porque o pai passava na cabeça, mas a mãe é rígida. Então eu era rígido e, de repente, eu tinha aquele olhar mais carinhoso quando eu recebia a figura masculina. Eu sempre estava com essa dualidade. O feminino muito rígido e o masculino que acarinhava. Você está entendendo? Então, eu me preocupava muito. Até o momento que eu percebi que eu estava perdendo todo mundo. Porque vocês iam crescer, vocês iam casar, iam constituir família, e aí vem aquela história assim: ó, vai um aluno, vem o outro, vai um aluno, mas nunca é igual. sim.
Roubo é aquele que diz assim, fulano, lembra, mas não é igual, não. É. E aí eu quis ter família. E aí, ou seja, quando eu quis ter família, que veio o meu filho, a minha cabeça pensou, caramba, por que eu não fiz essa faculdade mais cedo? Então, isso é um grande ponto que eu Ah. tive uma orientação Uhum. para isso no início. Respondeu, respondeu. O que que você tem alguma coisa na sua personalidade, no seu jeito que você mudaria? Eu tenho um teor de teimosia. Ai, Deus do céu. Eu, quando empaco, é um problema muito sério. Rodrigo já me fala isso, vai fazer 28 anos que ele fala isso. Carla, eu não sei, eu acho que sai pelos poros essa teimosia absurda que eu tenho. Helder não faz, já fiz, estou indo. Quando ele deu, já fiz. Mas, Carla, são absurdos assim, além da imaginação, sabe? Helder, não vai dar certo, vai. Eu sei o que eu tô. Aí eu falo assim, eu sei o que eu estou fazendo. Aí ele passou a dizer assim para mim, quando ele fala, Helder, não vai fazer isso, não vai dar certo. Ah, já sei o que vai me dizer. Já sei o que estou fazendo. Aí eu falo para ele assim, não, eu não sei o que eu estou fazendo. Tentando acertar, entendeu? Vou tentar ver se eu acerto dessa vez. Eu já mudei o texto, porque eu já Porque não saio está mais colando mais. já sai mais humilde, né? Aí papai do céu olha de cima para mim e fala assim: Meu Deus do céu, botei essa criança lá no planeta Terra e a criança é teimosa que só a graça. Vou aliviar para ele dessa vez. Aí o negócio fica mais ameno, porque papai do céu, nós estamos assim, ó, ligados um com o outro. Mas a minha teimosia é algo. Algo que você mudaria, né? Ó, É uma palavra que você poderia te definir. Tem alguma palavra que te define? Carla, eu sou movido ao amor. Eu amo demasiadamente bem. Aliás, eu acho que eu sobrevivi à púrpura, não virou leucemia, por esse amor absurdo. Eu nunca fui para o hospital para fazer hemoglobulina, eu fazia contagem de plaqueta toda semana, era furado e coisa e tal. Eu nunca fui chorando, eu sempre fui sorrindo. Então eu ia sorrindo, eu fazia uma escova no cabelo, eu pintava de ruiva, eu pintava de louro, eu me de azul, ele de verde. A minha médica ficava abismada, ela, Helder, você está lindo, eu, muito obrigado, doutora. Mas vem cá, como é que você consegue lidar com isso? Então, doutora, eu sou uma diva. Aí ela ria. Eu acho que eu passei a brincar muito com tudo. Eu costumo dizer, e a André está sempre junto comigo, eu digo muito para a André que eu estou igual, vamos dizer assim, usando do popular, eu estou igual a Belita, sem filtro nenhum. Você joga o café, eu já coo. E aí isso está me mantendo, sabe? Aqui já são, o Ângelo tem 13 anos, são 13 anos que eu sou paciente de púrpura. Caramba, 13 anos? É. Ninguém diz. É, é, é verdade. Isso foi um É verdade. aborrecimento, tá? Gente, ainda deixo essa mensagem aqui na pergunta da Carla muito interessante. Não se aborreçam com nada. Abstrai. O problema está na esquerda, corta para a direita. E o pior foi o aborrecimento dentro de família. Não foi a sociedade que trouxe para mim. Entendeu? Então foi um aborrecimento que aconteceu e esse aborrecimento mexeu com o meu emocional. E o meu emocional antigamente atacava os rins. Apareciam pedras. Eu expeli Hum, pedras. Tá? Desmaiei na rua, amigos iam me socorrer de carro. Foi assim bem complicado. Aí de repente começou a atacar o sangue. Ou seja, os glóbulos estavam ali revoltados uns com os outros, né? E quando foi descoberto, o Rodrigo correu muito rápido, né? Nós tínhamos feito nossa união estável e eu entrei no plano de saúde e foi assim rápido. E eu me lembro que eu estava num desfile na lona de Jacarepaguá, produzidíssimo, e a minha roupa era muito clara. E André sempre fez a parte de iluminação, de som, ele sempre tomou conta disso. Ele tomou a frente disso, parecia que ele já sabia que eu ia adoecer. E aí ficou com ele mesmo. E aí uma amiga, Dulce, né? Rodrigo, o Helder tá muito branco, você já reparou?
Aí ele, não, ele está muito branco, ele está sem cor, inclusive nos lábios. Ele deve estar passando mal. E o Rodrigo veio falar comigo e eu, não, tô ótimo, tô bem, vamos começar daqui a pouco o evento. Aí ela falou assim, Rodrigo, leva ele no médico. Aí tá, mas eu já tinha marcado uma consulta e eu já tinha feito um exame de sangue, eu sabia que eu só tinha 4.000 de plaqueta. Eu não podia nem estar ali. E com Hum, 30 você já é internado, imagine você com 4. Um corte em mim, eu ia sangrar até morrer é. sangue, né? E aí, eu lindo, sorrindo para todo mundo, pro evento, bababá, fui pro Barrador. Essa cara que você fez foi a cara que o médico fez, Carla. Quando eu entrei lá, tava gravando essa novela que tá aí, do Império, e aí o Jonas Torres estava lá também, queria se consultar, e o médico veio falar comigo. Eu chamava muito atenção, que eu parecia que ia, né? Eu estava além de um casamento. Você é tão discreto. Isso. E o povo, o hospital todo olhava para minha cara, e eu sentava e ria. Você tá entendendo? E aí o médico veio e falou assim, seu Helder, eu fui, expliquei toda a situação para ele, né, no consultório, e ele achou interessante, que eu falei assim, doutora, eu tenho consulta com a minha médica na segunda-feira e eu estou com 4.000 de plaqueta. Ele não acreditou, porque eu tava rindo da cara dele. E aí tá bom. Ele voltou, fizemos os exames e coisa e tal, e eu sentei, continuei lá. Daqui a pouco o médico veio da cor do jaleco. Seu Helder, o senhor me acompanha? Sim. Mas vou levar o senhor para uma sala mais reservada que eu preciso conversar com o senhor. E eu fui rindo, e sim, eu já sabia o que queria me dizer. Então, seu Helder, o senhor pode se sentar? Sentei e cruzei as pernas. Aí fiz assim. Pois não, doutor, pode dizer. Não tenha medo, doutor, porque eu tenho ciência exatamente de tudo. Então, seu Helder, quando fala então, é porque a pessoa está pensando o que vai me dizer. Eu já tenho então na minha cabeça assim. Quando ele está numa parte, fala assim, então, ih, não sabe o que vai dizer, meu Deus. Vai enrolar agora o povo. Aí ele, então, aí eu ri. Ri. O senhor realmente está com 4.000 de plaqueta. Não te falei, doutor? Eu não vou nem internar o senhor. Vou mandar o senhor ir para casa, porque já que o senhor tem consulta na segunda-feira e hoje é sábado, o senhor já vai, a sua médica já vai fazer o tratamento com o senhor, né? Porque o senhor vai encontrar hematologista. Eu justo. Aí eu levantei, cumprimentei ele sorrindo e ele sem cor. Vim embora. Ainda vim desfilando no meio do Barrador. Claro que você não é obrigada a nada. Não podia perder esse momento. E o Rodrigo, então, Helder, então que ele está pensando que eu vou morrer, porque ele quase me deu atestado de óbito. E é para que me mande para casa com 4.000 de plaqueta, dizendo: o senhor vai passar o final de semana na sua casa com a sua família, e segunda-feira o senhor vem à sua médica, porque eu vou morrer, prepara o caixão. Ele tá louco, que eu não vou embora tão cedo. Ele me aguarda que eu volto aqui ainda. E aí fui para onde? Para o desfile. Subi no palco, pulei pior que a Xuxa, cantei todas as músicas, André me dirigindo e tudo, desci lindo e maravilhoso, fui para casa no dia seguinte, fui para o hospital. E aí eu provei para a medicina que o que era o meu grande remédio era a autoestima. Quanto mais feliz e mais alegre eu estou, mais as plaquetas sobem. Então eu não me permito ficar triste. Eu costumo dizer, eu não choro por tristeza. Eu sempre, quando as lágrimas descem, eu emito um sorriso. Porque as pessoas não sabem se eu estou triste ou se eu estou feliz. Mas só as plaquetas sabem. Olha, para elas você não pode mentir. Não, não tenho como mentir, elas vão saber. Para encerrar, Helder, uma saudade. Ai, Jesus, Carla. Tem tantas pessoas. Eu tenho, eu tenho uma amiga que eu conheci dentro da tradição. Gente, ela se foi para mim muito cedo. A Neuza. Nossa, mãe do céu, a Neuza era alguém, sabe? Ela entrava no Retiro dos Artistas e falava assim: e aí, Lourão? Vamos lá, Lourão. E eu fui para a tradição com um propósito de trabalhar, buscar uma miss. E a secretária da terceira idade, quando me viu, ela viu em mim uma possibilidade de desenvolver um trabalho. Eu fui trabalhar na Secretaria da Terceira Idade por causa de uma miss que eu fui buscar, em 2001. E aí o Nésio Nascimento, eu ia muito me apresentar lá, cantava e coisa e tal, e ele tava louco para que eu fosse para a escola. E um dia ele me segurou lá e me trouxe para a escola, e eu ganhei uma ala que não existia em escola nenhuma no Rio de Janeiro.
Ele criou uma ala exclusivamente para mim, que se chamava Ala dos Jovens e Adolescentes. E a filha dessa mulher fazia parte da ala das crianças que foi destituída. E aí ela caiu na minha ala. E eu não sabia, e eu me simpatizava muito com a garota. E aí eu fiz um convite para ela: olha, eu dou aula de modelo e manequim, de teatro, com expressão corporal, que eu não uso muito texto, eu prefiro primeiro trabalhar a expressão corporal do Retiro dos Artistas. Vai lá, conversa com a sua mãe, com seu pai. Eu não sabia quem era a mãe e o pai. Ó, ela falou com a mãe. A gente sabe 3 dias na semana. No outro dia que nós chegamos lá, ela veio atrás de mim. E aí, lourão, eu tinha um cabelão louro por aqui assim. Aí eu não sabia quem era. Eu sou a mãe de fulana. Aí eu, ih, Jesus, tá falando grego. Nome, né? Nome. Entendeu? Não é o seu forte, né? E aí, você chamou a minha filha para poder ir para o Retiro dos Artistas. Aí a minha ficha caiu. Ai, chamei, adorei a Morena. Eu falava, a Morena, adorei a Morena, a Morena. Nós vamos, quero saber como é que é isso. E ela tinha... Olha, isso aqui, Deus, eu tinha mania de fazer isso. Ela... Talvez essa montoeira de anéis que eu uso no dedo hoje e essa mania que eu tenho de fazer assim tem a ver com isso que me faz lembrar dela. Eu trouxe para mim, agreguei a minha personalidade. Então, ela foi, viramos amigos. O Nésio me deu outra ala que se chamava Angelus. A minha primeira ala eu tinha muito medo da Marquês de Sapucaí, porque quando eu virava a curva eu chorava. E ela era o meu suporte do outro lado. Ela abria a curva e eu fechava a curva. Então, ela era meu suporte lá do outro lado. E sempre, ela estava sempre sorrindo. E eu tinha o hábito de, quando alguém ligava para mim, falar assim: você tá bem, tio? Ah, eu tô com uma dorzinha aqui. E ela dizia para mim, igual o Rodrigo: você não tem nada. Para com essa palhaçada que você não tem nada. Deixa de bobeira. E eu fui acordando para aquilo, Carla. Das pessoas me ligarem e eu... Como é que você tá? Tô ótimo. Você está entendendo? Estou ótimo. E aí foi, e eu perdi ela, ela teve um infarto fulminante. Nossa. Eu fiquei sabendo na minha casa e já vão-se para os 8 anos ou 9, não há mais. A Neuza já se foi embora, já tem 15 anos. 15 anos, porque eu não tinha Ângelo, ele está com 13, ele está indo para 14. E aquilo foi um buraco que abriu para mim. E a segunda pessoa que eu perdi foi meu pai Vanderlei. Meu pai Vanderlei, ele não é meu pai consanguíneo. A vida me deu de presente, né? Ele, nossa, ele era uma pessoa assim... Meu filho nasceu, ele brincou de carrinho, ele botou no colo. Quando eu recebi o diagnóstico da púrpura, a minha médica não estava no Brasil. E ele era, né, um grande pai de santo. E ele, de vez em quando, abria um jogo de búzios para mim, adorava, e ele ria, e ele não me contava nada. Eu, por que você não me conta? E ele ria na minha cara, né? Aí, acredito que numa dessas, ele sabia que eu ia passar por uma situação muito braba. Carla, no dia que eu recebi o telefonema, estávamos eu e Ângelo em casa. De repente, meu pai Vanderlei bateu no portão. Ué, você... Ué, pai, vem pra cá, você não me ligou nem nada, você sempre me liga que vem almoçar. Nada, estava passando por aqui e vim te ver. Vim ver meu neto. Aí entrou, botou o Ângelo no colo, brincou. Não demorou 20 minutos. Eu estava contando uma piada para ele rindo e ele sentado no sofá olhando na minha direção. E eu tô assim, ele tá com um olhar de estranho hoje, mas vamos que vamos. Aí me ligaram e passaram a notícia pelo telefone, porque a minha médica estava na Europa, para que eu pudesse entrar em contato com ela o mais rápido possível, ou com o hospital, porque as minhas plaquetas estavam muito baixas. Aí eu, tá. E eu sorri e as lágrimas desceram. E eu olhei para a cara dele. Aí eu, você é danado, né, pai? Aí ele, hã? E ele rindo pra minha cara, e o olho dele começou a encher d'água. Eu falei para ele assim, você sabia? Aí ele sabia. Por isso que você tá aqui. Aí ele a sintonia que você tem comigo é absurda. Porque eu não sabia de nada disso. Mas eu sabia que você precisava de mim nesse momento. E eu perdi ele também por um infarto fulminante, né? Ele vai fazer agora, no final do ano, 6 anos que faleceu. E ele era, assim, alguém muito importante. E tem uma terceira pessoa que eu perdi, que foi a minha avó Rica. Quando eu dei aula para vocês, eu morei na casa dela, lá no Meia. E ela era um doce, uma lady,
sabe? Ela me chamava a atenção de coisas que eu tinha que ensinar para vocês. O restaurante, ela era muito cheia de etiquetas, ela me relembrou tudo que eu aprendi em aula de etiqueta social à mesa, para poder passar para vocês. Aham. Ela já saía do quarto maquiada, essa coisa de eu sair produzindo de dentro do. Eu tô dentro do closet. Mas eu, quando entro aqui para sair, eu já saio daqui pronto. Era ela que me ensinou isso, essa coisa dessa produção, de estar sempre bem, sempre sorrindo. Qualquer coisinha, não mostre para ninguém. Sempre sorriso. E aquilo, eu gravei aquilo comigo, porque os anos que eu fiquei com vocês foram os Uhum. anos que eu morei com a minha avó. Então, quando eu desmamei da minha avó, né, que eu fui morar sozinho, eu senti muita falta. A minha avó tomou um tombo. Ela já tinha quase 90 anos. E aí apareceu o Alzheimer. Hum. Ela deletou todos os bisnetos. Desculpa, caiu um negócio aí. Sem problema. Ela deletou todos os bisnetos e ela. Marcos falou para mim assim, meu primo que estava sempre nos desfiles. Helder, olha, mamãe ficou preocupada com você porque você ia assistir Super-Homem com a avó todos os dias. Todos os sábados eu ia assistir Super-Homem com a minha avó, almoçar com ela lá no Meia. E aí ela falava assim: você gosta do Super-Homem, né? Ele me lembra o Rodrigo. Aí ela, mas ele é tão bonito quanto o Super-Homem, que era um que tinha na Globo com a Luz Lane. E aí, eles estavam preocupados de eu ir e ela não lembrar de mim. Olha, muito interessante, porque a minha avó, ela botou um apelido de mulher em cada neto. Rosinha, Brigitte, Vanusa, né? E eu não tinha. Aí um dia a gente assistindo Uma Linda Mulher, ela pegou, quando ela fala pro Richard Gere, qual o nome que você quer que eu tenha? Não, eu quero o seu nome. Não, posso ter o nome que você quiser. Não, qual o seu nome? Ela, Vivian. Aí minha avó olhou pro Marcos e piscou. E eu, o que que é isso? E no dia seguinte, a minha avó foi comigo nas cenas e falou assim: vem, Vivian, com vovó. Eu falei assim: ai, ninguém merece. E aí, quando eu entrei na casa da minha avó, ela, meu Deus, olha quem chegou! Helder! Quer dizer, Vivian! Aí todo mundo riu. Então ela não Ah, esqueceu do meu ah, encontro com ela. Minha avó já descansou em Deus também, mas era um ser assim, maravilhoso. Existem outras pessoas que se foram, mas, Carla, essas três pessoas foram três momentos tão difíceis. Eu nunca me senti só, mas eu não queria ter perdido essas pessoas. Os então. dois, muito prematuros. A minha avó, ela viveu muito, maravilhosamente bem, sabe? É uma saudade por causa da companhia. Mas os outros dois foram muito prematuros, eram muito importantes para mim. Consegui responder? Conseguiu. Conseguiu. Ai, obrigada. Carla, foi maravilhoso. Ai, também gostei. Passou muito rápido. Não é algo muito rápido. Vamos fechar o programa. Olha, quero agradecer a minhas linhas e meus carretéis por estarem aqui junto conosco nesse momento tão importante para mim, ter Carla junto comigo, responder Ah, essas perguntas que foram assim tão importantes, tão profundas para mim, de me trazer memórias, recordações que eu tinha até, sabe, a gente com a correria da vida até esquece. Em é. alguns momentos de pessoas que já se foram, que são importantes, e pessoas que estão conosco e que são também muito importantes. Carla, eu agradeço você, minha Ah, amiga. obrigada a você. Beijo. Adorei, adorei. Um abraço do meu amigo Rodolfo. Ah, Ah, acertou. acertei! Um beijo em todos aí, nos seus Beijo. filhos, no Rodrigo. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, um abraço, um beijo. A gente se despede aqui do Nós.